Saiu a resposta que o Flamengo estava esperando. Presidente Rodolfo Landim quebrou o silêncio e esculachou o Galo. Felipe Luiz perde mais um titular para a final da Copa do Brasil. Corinthians deposita e paga a multa de Hugo Souza. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o Wesley, que deu hoje uma entrevista na Flá TV, foi aquela resenha com o craque, né? E aí ele falou sobre a relação dele com o Mateuzinho, porque já tinha muita gente falando que ele era tretado com o Mateuzinho e tal. Ele disse que não, que inclusive mandou mensagem ontem para o Mateuzinho e tal, e aí o Mateuzinho falou até que tá tudo bem, tá tudo certo, tudo tranquilo. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque muita gente tem elogiado o crescimento do Wesley, tem elogiado o desenvolvimento do Wesley nos últimos jogos. Ele disse assim, ó, eu tenho uma empresa que acaba os jogos e eles pegam todos os meus lances do jogo, todo, e logo após o jogo eu assisto. Os meus lances no dia do jogo, temos uma reunião no qual no que eu posso melhorar. Eles me mostram todas as opções de passe que eu tenho e o que eu errei e o que eu acertei. Já tem um tempo que estamos trabalhando e graças a Deus está dando resultado. A gente já tinha falado sobre isso. O Wesley, ele vem realmente melhorando e ele está fazendo um trabalho extracampo. Ele contratou uma empresa extracampo de análise de desempenho. Os caras vão lá, filma ele o jogo inteiro, câmera em cima dele, a maneira que ele corre, a maneira que ele se posiciona, tudo isso, os caras mandam para ele e falam, ó, você acertou aqui, você errou aqui, você pode melhorar aqui, esse movimento você pode fazer melhor. O jogador tem melhorado bastante, a gente torce muito para que ele tenha aí o ápice, né, no Mengão e consiga dar muita alegria pra gente. Bom, mudando de assunto, saindo do Wesley e indo para o De La Cruz, porque o Flamengo soltou uma nota oficial que diz: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta De La Cruz realizou o exame nesta terça-feira, dia 22, que apontou lesão no músculo posterior da coxa direita. Ou seja, De La Cruz, ele tem uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Depois o Vene soltou uma informação que a lesão do De La Cruz, ela é de grau 2, ou seja, pelo menos assim, jogando no sacrifício, é 2 semanas para voltar. Então, é muito difícil que o De La Cruz esteja à disposição para o técnico Felipe Luiz no primeiro jogo da final, que é dia 3 de novembro, sem ser domingo agora, o outro. E aí tem uma situação que vou explicar bem para você poderem entender. Desculpa. Felipe Luiz já não vai ter o Bruno Henrique, jogador que que infelizmente tomou cartão vermelho, foi expulso. Não vai ter o De La Cruz, porque agora tá com essa lesão. E não vai ter o Eric Pulgar, que tomou o 3º cartão amarelo. Então o Felipe Luiz vai ter que mexer bastante na equipe, pelo menos 3 jogadores ele vai ter que mexer na equipe no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Dor de cabeça aí pro Felipe Luiz. Já que eu tô falando da final da Copa do Brasil, antes de falar da resposta que chegou pro Flamengo, deixa eu falar do presidente Rodolfo Landim, que deu uma entrevista, ele deu uma esculachada assim no presidente do Galo. E ele disse assim, ó, estamos acostumados com o Atlético Mineiro fazendo isso. É comum, uma estratégia que eles sempre usam antes dos jogos contra o Flamengo. Reclamam, se colocam na posição de vítima, de que sempre foram prejudicados. Ou seja, ontem teve aquela entrevista do presidente do Galo, falando em ladroagem, falando em roubalheira e tal. Hoje, o presidente Rodolfo Landim, ele deu uma entrevista, ele rebateu lá, o presidente do Galo falou que é uma estratégia, que eles se colocam de vítima e tal, e tal, e tal. Já que eu tô nesse assunto, vou falar da resposta que chegou logo. Porque a CBF já definiu que não vai ser possível usar o impedimento semiautomático, que foi usado aí na Copa do Mundo Feminina, foi usado também, está sendo usado agora na Champions League. Por que não vai conseguir usar esse impedimento semiautomático? A logística é o grande entrave. Quem trouxe essa informação foi o Vitor Sérgio na TNT, e não haveria tempo hábil para solicitar o equipamento, importar o sistema, montar e calibrar nos estádios em apenas 17 dias. Uma fonte disse que é uma operação muito grande para usar essa tecnologia nas finais e a parte financeira não seria o problema para a CBF. O grande problema é a questão logística. Implantar, calibrar, equipamento, treinar gente para poder mexer no... Porque também tem isso. Você tem que treinar gente para poder mexer no... Não adianta trazer o equipamento se os caras que estão aqui não sabem mexer.
Então, você tem que treinar as pessoas para poder mexer no equipamento. Enfim, provavelmente vai ser usado aí o sistema tradicional usado hoje no futebol brasileiro, que são as linhas azuis e as linhas vermelhas, que caracterizam ou não posição de impedimento. Esse foi um pedido ontem, né? No meio da choradeira do Atlético Mineiro, pelo menos os caras tiveram uma ideia boa, fizeram um pedido, o presidente Rodolfo Landim acatou o pedido do Atlético Mineiro, também apoiou a posição do Atlético nisso, porém a CBF disse que por questões logísticas, né, vai ficar muito complicado implantar isso na final da Copa do Brasil. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre Neneca, porque, por incrível que pareça, meus amigos, o Corinthians pagou. Que isso, Flanzoeiro? Verdade. O Corinthians pagou os 500 mil reais lá que estava devendo ao Flamengo, da multa do Neneca, e agora, provavelmente, vai retomar as negociações para poder comprar o jogador. Óbvio que o Corinthians, a situação do Corinthians é a seguinte, se eles não pagassem, eles não poderiam comprar o jogador, eles perderiam a opção de compra do jogador. Como eles pagaram, agora eles voltam a ter aí a opção de compra do atleta, vão comprar relativamente barato, mas vale lembrar que o Corinthians vai comprar 50% do jogador, o Flamengo continua com 40%, ou seja, se amanhã ou depois chegar uma proposta, chegar alguém querendo a contratação do Hugo, o Flamengo ainda tem 40% do atleta, e aí o Flamengo pode fazer mais um dinheiro com ele ali na frente. Esperar para ver como é que vai ficar. 4 milhões e 800 mil reais é o que o Corinthians vai pagar, já pagou 1,5 milhão aí de multas por conta do jogador estar atuando e já tinha pago 1 milhão e pouco, então vai ser praticamente uns 8 milhões de reais aí o Hugo Souza para o Corinthians. Barato, o tamanho do goleiro que ele se tornou no Corinthians, pelas defesas que ele vem fazendo, pela regularidade que ele está tendo lá na equipe, saiu barato, saiu bom para o Corinthians o negócio, porém o Flamengo se mantém aí com 40% do jogador. Bom, o Flamengo se reapresentou agora à tarde, está treinando nesse momento no Ninho do Urubu. Foco do Flamengo é o Juventude, no próximo sábado, jogo no Maracanã. Até falei no vídeo de hoje de manhã que esse jogo teve o horário alterado, era 8 horas da noite, passou para 4h30 da tarde, então uma partida boa para você levar sua família no Maracanã, um horário bom para você levar sua família no Maracanã, para você ir lá apoiar o Flamengo. É um jogo que para o Flamengo vai ser importante como prosseguir, né, no Campeonato Brasileiro, pelo objetivo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ganhar esse jogo é importantíssimo e o Mengão de maneira nenhuma pode dar mole. É isso, ganhar essa partida e passo a passo, é o que eu falei, cara, a gente tem que olhar os nossos jogos, a gente tem que ficar preocupado com o Botafogo, com o Palmeiras, com o Fortaleza. Vamos lá, galera, vamos falar desse zagueiro do Botafogo que foi ao CT do Flamengo. Na verdade, esse zagueiro do Botafogo, ele pertence ao Flamengo. É o zagueiro Pablo, é isso mesmo, que não entra em campo, galera, desde o dia 21 de abril. Ele tem apenas 2 jogos na temporada, sendo 73 minutos pelo Flamengo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Depois ele foi emprestado ao Botafogo até dezembro desse ano. Flamengo e Botafogo estão dividindo o salário dele. Ele foi relacionado no dia 18 de abril contra o Atlético Goianiense. Entrou em campo pelo Botafogo no dia 21 de abril, ficou 28 minutos em campo, se machucou e de lá para cá, nunca mais foi relacionado. Eu vejo fotos dele treinando normalmente, mas pelo visto não está nos planos do Alvinegro. E ontem, segunda-feira, ele foi ao CT Ninho do Urubu, uma informação publicada primeiro pelo perfil Flabase, e nós confirmamos. Ele foi levar o filho dele, que é da categoria sub-9, ele está fazendo alguns períodos de teste lá no Flamengo, porém a imagem não caiu nada bem lá no lado do Botafogo. Dirigentes do Botafogo não gostaram nem um pouco e trataram a situação como falta de bom senso ou falta de noção do zagueiro do Botafogo, que pertence ao Flamengo. Eles entendem que o zagueiro poderia preservar um pouco, se preservar, não evitar esse tipo de situação, e a imagem está viralizando aí nas redes sociais, e membros da diretoria do Botafogo não gostaram nem um pouco. Pois é, eu acho que o Pablo também poderia ter evitado a fadiga, quer levar o filho, beleza, deixa o filho, para no estacionamento, o filho desce do carro, evita postar a imagem ou sair em alguma foto, e na imagem está lá ele dentro do CT Ninho do Urubu, sendo que hoje ele pertence ao Botafogo, querendo ou não.
Ele tem contrato com o Botafogo, ele é jogador do Botafogo, por empréstimo, beleza, mas é jogador do Botafogo. Mas, pelo visto, ele não pensa assim. Vamos falar do Corinthians, porque o Corinthians, enfim, pagou ao Flamengo. E a informação do Pix caindo na conta, o Pix chegou, o Flamengo reconheceu o pagamento de R$500 mil pela escalação de Hugo Souza no último domingo, às 13 horas e 26 minutos. Foi exatamente quando o Flamengo reconheceu o pagamento, o famoso 1h26 da tarde dessa terça-feira. Então o Corinthians, até o momento, não deve mais nada ao Flamengo. Porém, se o Corinthians quiser comprar o Hugo Souza junto ao Flamengo, tem o valor da opção de compra que pode ser exercida até o dia 30 de novembro. À vista de 800 mil euros por 60%, ou de maneira parcelada em 4 vezes, 4 parcelas iguais, desde que o Flamengo aceite o fiador, o garantidor, independentemente da nomenclatura aí, o Flamengo tem que aceitar essa empresa como um garantidor de pagamento caso o Corinthians atrase as parcelas. Mas esse negócio aí vai se tornar novela, porque o Corinthians está empurrando com a barriga, já enviou notificação extrajudicial ao Flamengo, o Flamengo respondeu a notificação extrajudicial, então isso aí vai dar pano para manga, mas até o momento o Hugo Souza pertence ao Flamengo, está emprestado ao Corinthians, tá? E é assim, se mudar a situação, obviamente a gente vai noticiar aqui no canal Vene Casagrande. Falando sobre a final da Copa do Brasil, antes de falar da final da Copa do Brasil, só uma informação, o próximo jogo do Flamengo é nesse sábado contra o Juventude. O jogo estava marcado para acontecer 7 horas da noite no Maracanã, mas a CBF alterou o horário do jogo para 4h30 da tarde. Segundo a CBF, na justificativa que está lá no site, foi um pedido da emissora que detém os direitos de transmissão, no caso, a Globo. A Globo pediu, a CBF aceitou, acatou e botou o jogo para 4h30 da tarde no sábado, tá, pessoal? Então, anota aí na sua agenda para você não perder. Vai ser sábado porque no domingo vai rolar também segundo turno de eleição municipal em vários lugares, inclusive aqui em Niterói vai acontecer, a cidade que eu moro. Então, só para vocês ficarem bem informados, o Flamengo se reapresentou nessa terça-feira à tarde, tá? Depois de folga ontem, e inicia a preparação para esse duelo com o Juventude no sábado no Maracanã, 4h30 da tarde. Eu acho que até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Felipe Luiz tem que utilizar o jogo no Campeonato Brasileiro para ele pensar no time que ele vai mandar a campo. E por que eu estou falando isso? Ele não vai ter 2 jogadores importantes, Bruno Henrique, por conta do cartão vermelho, e Pulgar. Pulgar está suspenso. Ele levou o cartão amarelo, ele estava pendurado e com isso não pode jogar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Além do mais, ele provavelmente não terá o De La Cruz à disposição. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, o De La Cruz está no hospital realizando exames médicos para saber a gravidade da lesão muscular. Ele sentiu dores no jogo contra o Corinthians, foi substituído por Alcaraz. Então, e a preocupação internamente no Flamengo dessa lesão ter sido grave. Eles sabem que tem lesão, eles só querem saber a gravidade da lesão. E estamos falando aí de cerca de 2 semanas para ele se recuperar. E se a lesão de fato for grave, ele preocupa até mesmo para o segundo jogo, marcado para o dia 10 de novembro. Então, a ver, assim que sair o resultado do exame médico, a gente vai publicar primeiro no Twitter, @VeneCasagrande, depois no Instagram, também @VeneCasagrande, e consequentemente aqui no canal Vene Casagrande. E aí, o Felipe Luiz ele tem que pensar em como ele vai armar esse time. Por exemplo, no lugar do Pulgar, eu não pensaria no Alan. Eu pensaria no Léo Ortiz fazendo a função no Pulgar e botaria Fabrício Bruno ao lado do Léo Pereira na zaga. No ataque, o Felipe Luiz precisa pensar em como ele vai montar. Ele vai manter Gabigol? Não vai manter Gabigol? Quem vai substituir o Bruno Henrique? O Michael? O Michael precisa melhorar a parte física. O próprio Felipe Luiz mencionou isso, que ele ainda não está 100% após se recuperar daquela lesão muscular que foi bem grave. Então ele precisa pensar nisso tudo, no meio de campo que ele vai ter e também no ataque. No lugar do De La Cruz, eu botaria o Alcaraz, por exemplo, sem sombra de dúvidas. E aí eu começaria com Léo Ortiz, Gerson, Alcaraz e Arrascaeta. Então eu pensaria desse jeito no meio de campo. No ataque é uma dor de cabeça aí para o técnico Felipe Luiz, ele precisa pensar muito bem como ele vai armar esse time para pegar o Atlético Mineiro, que é uma boa equipe. Embora eu considere o Atlético Mineiro um time bipolar.
porque uma hora joga bem, outra hora joga muito mal. Contra o Vasco, por exemplo, no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro foi muito mal. Passou ali no empate de 1-1 em São Januário, graças, enfim, ao golaço do Hulk. Então, foi uma atuação individual que acabou salvando o Atlético Mineiro. Mas essa final já começou nos bastidores. Hoje o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu uma entrevista à Band, falou sobre o duelo e sobre a reclamação do Atlético Mineiro em relação à arbitragem. Pois é, o Atlético Mineiro está reclamando da arbitragem. E o Landim disse o seguinte, abre aspas, estamos acostumados com o Atlético Mineiro fazendo isso. É comum, estratégia que eles usam sempre antes de um jogo contra o Flamengo. Reclamam, se colocam na posição de vítima, de que sempre foram prejudicados. Então tá aí o Landim dizendo que o Atlético Mineiro é chorão, tá sempre reclamando. Nos bastidores esse duelo já começou.